Galera, primeiramente quero dar boas-vindas a todos que estão agora participando dessa videoaula. Eu sou o professor Daniel Machado, tá? E hoje estaremos aqui aprendendo mais uma aula sobre o Excel 2010, tá? Você que está entrando aí no canal, não esquece aí, por favor, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, né? Deixe aí seu comentário, tá? Para que possamos fazer um trabalho melhor. O seu comentário será essencial para que possamos fazer um trabalho bem bacana, melhorar nossas aulas, melhorar nossos vídeos, tirar suas dúvidas, tá? Para que possamos estar sempre atualizados, tá? Nos nossos assuntos, ok? Gente, na aula de hoje nós estaremos aprendendo aqui algumas regras, tá? Nessa segunda aula, tá? De Excel, tá? Desculpa, nossa terceira aula de Excel do nosso curso. Nós estaremos aprendendo algumas funções básicas sobre data e hora, tá? Uma tabela referente à criação de funções, tá? Sobre controle de datas e horas dentro da minha empresa, dentro do meu escritório, dentro da minha vida pessoal, ok? Vamos entender aqui alguns processos sobre como calcular, tá? Algumas datas referentes, tá? De controle de venda, controle de estoque, controle, tá? De ano letivo. Se por acaso você quer controlar o dia inicial de alguma atividade em relação à data final, de quando será, como vai ser, ok? Essa é as nossas funções que poderemos usar. Lembrando que são funções básicas, nós temos ainda várias outras funções que nós poderemos utilizá-las, tá? Para um método avançado, mas hoje nós estaremos aprendendo essa função básica, ok? Deixa eu dar o zoom aqui na minha tela para que você enxergue melhor, ok? Dentro da nossa tabela que nós iremos entender hoje, o que é que nós vamos entender aqui? Ele tem uma tabela onde ele está me dando algumas informações sobre datas, tá? Atual. O que é exatamente essa data atual aqui que você vai entender? Essa minha data atual, gente, ela representa, tá? Que o camarada ele quer saber qual é a data de hoje, tá? A data atualizada. Só que todo dia quando você chega no seu trabalho, você não quer estar todo o tempo alterando a tua tabela. Eu quero que ela fique de forma automatizada. Eu quero que todo o tempo a minha tabela, ela troque a data desta tabela em alguns dias, ok? Todo dia, quando eu entrar no meu trabalho, eu abrir minha tabela, automático já estará registrado aquela data específica, ok? Para isso, nós vamos utilizar uma função, tá? Que é a função hoje. Lembrando que, gente, a função você vai colocar assim, ó. Você vai clicar aqui, ó, na célula indicada, aí você onde tem a sua tabela, você vai colocar assim, ó, igual hoje, ok? Que é o nome da função. Essa função ela vai retornar a data de hoje formatada como uma data. Só que o que você vai ter que entender aqui, no momento que você abre parêntese, você vai imediatamente fechar parênteses. Por quê? Porque dentro do Excel existe um processo chamado, tá, de funções com argumento e funções sem argumento. O argumento é toda a ideologia, a síntese que você vai colocar dentro desse parêntese para ele gerar um determinado resultado. Tá? Aqui no nosso caso, a função hoje ela não precisa de nenhum argumento. Por quê? Porque eu não tenho na minha tabela nenhum local onde ele esteja me dando esta data, tá, de hoje. Como eu quero que todo dia ele fique atualizado, eu vou considerar então uma função sem argumento, ok? No momento que eu dou o Enter, ele vai aparecer aqui a data, no caso a data de hoje, é 24/6 de 2020, dependendo do dia que você está vendo aí, ok? Este vídeo, não sei qual é o dia que você está assistindo, mas hoje, quando eu estou fazendo essa tabela, é dia 24/6 de 2020, ok? Amanhã, quando nós formos abrir novamente essa tabela, automático ele já estará dia 25. No dia atual aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, aqui nessa data atual, ele está me dando toda a data completa do dia, mês e o ano. Só que aqui eu não quero saber o dia, mês e o ano. Eu quero apenas o dia. Caso precise você filtrar alguma informação dentro da tua tabela, que obedeça somente o dia. Ao invés de eu botar completo, eu posso colocar ela
somente o dia, somente o ano ou o mês. Por isso que eu tenho aqui, ó, dia atual, mês atual e ano atual. Para fazer o dia, é muito simples, nós estaremos usando uma função chamada dia. Tá? Toda função ela obedece uma lógica, então geralmente ela usa o próprio nome da operação. Se eu quero o dia, é lógico que eu vou usar a função dia. Por que então aqui na data atual eu não usei a palavra data? É porque ele está me dizendo que ele quer a data de hoje. Então, se é a data de hoje, a lógica foi que ele deve ter colocado, tá, a função hoje, ok? Aí você vai colocar assim, ó, igual dia, dia, você vai abrir o parênteses, só que, como eu quero que automaticamente todo dia ele modifique, eu tenho que deixar essa minha tabela, tá, automatizada. Neste caso, o número de série que ele está pedindo aqui, eu vou colocar o quê? A função hoje. Hoje, abre parêntese, você fecha parêntese, que corresponde a uma função sem argumento, e aí você fecha parêntese novamente. Por quê? Porque a função hoje aqui, ela será um argumento em relação à função dia. A função dia só funciona se tiver um argumento dentro do parêntese. Já a função hoje não. Quando você aperta o Enter, automaticamente ele vai te dar o dia 24. A mesma coisa você vai fazer para mês. Igual mês, mês. Você vai abrir o parêntese e aí você vai colocar hoje, abriu o parêntese, fechou o parêntese novamente. Tranquilo? Viu como é muito fácil? Deu o Enter e apareceu o mês atual de junho. E o ano, igual ano, abre parênteses, você vai botar hoje, abre parênteses e fecha parênteses novamente, ok? E aí você vai analisar dando Enter, ele vai te dar dia 24/6/2020, porque é o dia de hoje. Aí na sua tabela, dependendo do dia que você esteja fazendo, é lógico que pode dar uma data totalmente diferente, porque aqui é um critério. Ele vai aparecer dia 24/6, por quê? Porque esta é a data que está aparecendo cadastrada aqui no seu computador. Tá? Você vai observar aí no canto inferior direito da tela, você vai ver aí, ó, do vídeo, onde está piscando, que ele está me dando a data do dia 24 de junho. Se por acaso a data desse teu computador estiver errada, aqui também vai dar um valor errado, porque ele vai pegar a mesma data que está cadastrada no seu computador. Aqui nesse caso, gente, tá? Nós iremos fazer o seguinte. Observa que nesse caso aqui, ele vai me dar uma data já pré-estabelecida, dia 25/12/2015. Ok? Eu quero saber qual é o dia desse dia 20 que está aqui, desse dia 25. Tá? Eu tinha escrito aqui umas expressões, ok? Aí ele vai me dar aqui, ó. Eu quero saber somente o dia. Neste caso eu não preciso, entendeu? Fazer todo um critério de automatização. Por quê? Porque ele já me dá uma data. Então eu quero só saber o dia referente àquela data. Então é igual o dia, tá? Esse retorna do dia do mês, tá? Em um número de 1 a 31 dias, tá? Abre parênteses e aí você vai colocar o quê, ó? A célula onde está localizado a data que você quer saber o dia. No nosso caso aqui, o A7. Fechou parênteses, ok? E aí ele vai me dar o dia 25. Do mês você vai fazer a mesma coisa, apenas trocando a palavra dia por mês. Abre parênteses e novamente o A7, que é onde está a minha data, ok? Deu o Enter, o ano a mesma coisa, igual ano, abre parênteses, e aí você vai colocar aqui novamente a data, fechou parênteses e deu Enter. Para que você possa fazer então para os demais, é necessário que você venha digitar um por um, ok? Mas aí, como nós não temos tempo, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar os três e aí você vem aqui no auto preenchimento, ok? Que é essa bolinha bem aqui no cantinho da seleção dos três números. Você vai clicar duas vezes ou você vai clicar e arrastar até onde está a última data e observa que ele vai preencher de acordo com a data de cada um, tá? Que foi pré-estabelecido, ok? Neste nosso caso aqui, gente, nesse nosso caso,
ele está pedindo que você coloque o mês e o ano, ok? Só que ele quer esse valor do mês e do ano, tá? Ele quer separado por uma barrinha. Como então eu vou colocar tanto dia como o mês, tá? Dentro de uma única célula, retirando desta célula A7, onde está a data. Neste caso aqui, gente, nós iremos fazer aqui uma operação, tá? Que vai uni-las. Esta operação eu vou chamá-la de concatenar, ok? Concatenar, que no nosso caso, vamos obedecer aqui a célula A7, tá? Aí você vai ficar dizendo assim, ó, igual, não é o mês que ele está querendo? Mês, abre parêntese, o A7, que é a nossa célula onde está a nossa data, você vai fechar o parêntese, e aí você vai colocar esse símbolo aqui, ó, tá? Esse ezinho, que muitas vezes é usado em termos de lei, né? Que é muito utilizado. O nome dele dentro do Excel, ele é chamado de concatenar. O concatenar ele vai possibilitar unir duas funções dentro de uma única célula. E aí você vai colocar, olha, abrir aspas, a barrinha da divisão, você vai fechar aspas, de novo, você vai colocar concatenar novamente, e aí você vai escrever ano, ok? E aí você vai abrir o parênteses, A7 novamente, tá? Que é onde está a minha célula, tá? Com a minha data, e fechar o parênteses novamente. Aqui é uma observação. Por que que eu tenho que colocar essa barra da divisão entre aspas, ok? Essas aspas aqui, gente, ela vai servir para identificar a minha função, que esta barrinha, ela não é uma divisão. Se eu tivesse colocado sem as aspas, ele ia entender que você queria pegar o valor do mês e dividir para o valor do ano. Quando eu coloco as aspas, ele está dizendo que essa barrinha é apenas um texto, ok? Como nós vimos na primeira aula, quando nós falamos sobre formatação, tá? Com o comando SI, tá? Que o Excel ele não calcula palavras, ele só calcula números, tá? Mas como eu quero que o Excel me mostre uma palavra como resultado, então esta palavra eu deverei colocá-la entre parênteses para ele entender o resultado dela, ok? E aí você dá o Enter, observa que ele vai me dar o mês 12 de 2015, que é a data referente, ok? Se você quiser reabri-la novamente, você clica novamente em cima do número e aperta a tecla F2 aqui no seu teclado, ele vai abrir novamente a célula, ok? Só que para baixo, você já sabe, ou você digita uma por uma, ou você vem aqui no auto preenchimento, ó. Quando você clica duas vezes, observa que ele vai te dar todos os valores. Gente, mas aí eu quero ser mais prático, porque aqui ao lado ele está pedindo que você coloque, ó, tá? O mês e o ano, só que agora separado por dois botõezinhos, né? Por dois pontinhos. Neste caso aqui, bastará você fazer o seguinte: ao invés de eu digitar um por um, eu posso facilitar logo. Eu venho, ó, dou um Ctrl C em cima aqui de 12 de 2015. Observa que ele vai ficar essa linha correndo, olha, pontilhada correndo em volta, entendeu? Aqui da célula, porque ele está te perguntando se é esta célula que está para a área de transferência. Na área de transferência é se você vai colar, se você vai copiar, se você vai recortar, se você vai usar a ferramenta pincel. Aí você clica aqui na célula seguinte, ou dá o Ctrl V, ou você dá o Enter, tá? E ele vai me dar aqui, ó. Só que observa que ele está me dando, ó, o 1 de 1900. Por quê? Quando eu copiei, ele observa que ele vai me dar a condição, tá? De células diferentes, tá? Porque aqui na minha tabela, os meus dados estão, olha, no A7. Só que ele acabou pegando do B7. Por isso que apareceu isso aqui. Aí o que é que eu venho? Eu apenas mudo o B para A. O B para A. E aqui onde está a minha barra, eu coloco 2 pontos. Ok? Melhor do que estar digitando tudo de uma vez. Aí, ó, ele vai me aparecer os valores que eu determinei. Ok? Aí ele vai me dar agora separado por 2 pontinhos. Muito fácil, tá? 1000 graus aí para nós, ok? Só que agora aqui, gente, o que é que ele vai entender, tá? Ele vai me dar aqui uma data inicial, uma data final e um número de dias.
Esta data final aqui que ele está me dando, ok? É o seguinte, vamos supor que eu emprestei dinheiro para alguém, ou eu comprei algo de alguém, eu vendi algo para alguém. Só que no dia que eu comprei, foi no dia 25/11 de 1978, foi a data aqui que estabeleceram aqui, tá? Eu quero saber, olha, se ele comprou dia 25/11 de 78, eu quero saber qual vai ser a data final para ele vir me pagar. Aqui vai depender, tá, gente, de quantos dias você vai dar para esse teu cliente, para ele vir te pagar. É uma semana? É 15 dias? É 45 dias? É 30 dias? Tá? Nesse caso, você vem aqui, ó, estipular para ele, ó, igual, você vai pegar, olha, o A13, que no caso aqui é onde está a minha data inicial, mais, e vai colocar quantos dias você vai dar para ele. Vamos dizer que ele vai ter 30 dias para me pagar, ok? Ou 7 dias, ou 20 dias, dependendo, é você que determina o dia. Então ele vai ter que me pagar. Se ele comprou dia 25/11 de 78, ele vai ter que vir me pagar dia 25/12 de 78, ou seja, 30 dias depois, ok? Vamos fazer um outro modelo aqui. Aqui ele quer dia 12/3 de 2020, eu vou dar para ele somente 7 dias para ele me pagar. Então ele vai ter que me pagar, ele teria que ter me pago dia 19 de março de 2020, ok? Aqui, ó, igual a data mais o dia que ele vai vir me pagar, vamos obedecer 30 dias aqui também, tranquilo? E ele vai me dar dia 2/8 de 1998. Se eu mudar a data, por exemplo aqui, vamos colocar a data atual, dia 24/6, que seria a data de hoje, de 2020, então ele tem que vir me pagar dia 27 de março, de julho, não é isso? Do mês 7 de julho de 2020, ok? Para fazermos agora aqui, ó, gente, o número de dias, é aqui que vai pegar a melhor função, entendeu? A função mais importante dessa nossa tabela. Na data atual que estava, que era de 78, nós colocamos assim, ele comprou dia 25/11 de 78. A data final dele era do dia 25/12 de 78. Só que agora ele quer saber o seguinte, hoje é dia 24/6 de 2020. Ele quer saber quantos dias tem que ele deveria ter me pago ou quantos dias faltam para ele vir me pagar. Entendeu? Por exemplo aqui, ó, nesse segundo modelo, tá? Vamos supor aqui que ele comprou dia 12/6. Então ele tem que vir me pagar dia 19/6. Entendeu? Deixa eu colocar aqui uma data mais atual. Dia 21/6. Então ele tem que vir me pagar dia 28/6. Ok? Quantos dias tem que ele já passou do pagamento e quantos dias faltam para ele vir me pagar? É isso que ele quer saber. Nesse caso eu vou utilizar aqui uma função, é a função chamada dia 360. Tá? A função, você vai colocar assim, ó, igual dias 360. Para que vai servir essa função? Ela vai retornar o número de dias entre duas datas com base em um ano de 365 dias, 360 dias, tá? 12 meses de 30 dias. Ou seja, ele vai pegar em relação a uma data final com uma data inicial e vai me dizer quantos dias faltam para ele vir me pagar. Só que aí é um detalhe, quando você abre parênteses, olha a síntese da função que é que ela te pede. Ela pede que você pegue uma data inicial pela data final. Qual é a data inicial que você vai pegar? Você não vai pegar essa data que está aqui, ó, na data inicial, que é do dia 25/11 de 78. Por quê? Porque, por exemplo, se hoje fosse dia 25/11, ele comprou, mas amanhã não é mais. Depois de amanhã não é. Então ele tem que ter uma célula que possa dar essa diferença, tá, de datas para ele fazer essa conta. Neste caso, qual é a célula então que eu vou usar? Eu vou usar esta célula aqui, ó. É onde está a minha data atual. Porque ela todo dia ela muda sozinha.
tá? Eu vou clicar nela e ele então vai me dar aqui, ó, a célula A4, que é uma data inicial. Ponto e vírgula. Em relação à minha data final, é o dia que ele deveria ter vindo me pagar. No meu caso aqui, dia B13. Só que agora, gente, observa aqui na síntese que ele está te pedindo que você coloque um método. Ponto e vírgula. Quando você colocou ponto e vírgula e apareceu aqui, ó, ele sempre vai aparecer essa telinha aqui dentro do teu Excel. Ou seja, ele está te mostrando a função, ele está te mostrando, entendeu, para que serve a função, e aqui ele já te mostra itens que você possa colocar na função. Esse método você vai ter que dizer para ele se ele é falso, se ele é verdadeiro. Tá? No caso aqui dele ser falso, tá? É se você quiser utilizar o método dos Estados Unidos. As datas de início e término serão aproximadas a meses de 30 dias para o método, tá? Nos Estados Unidos. Se você usar a expressão verdadeiro, que é um método europeu, você estará usando as datas de início e término que ocorrem no dia 31 do mês serão igual ao dia 30 do mesmo mês. Ou seja, se você colocar falso, ele vai usar o método americano, considerando meses de 30 dias. Se você colocar verdadeiro, ele vai usar o método europeu, que ele vai pegar os meses de 31 dias e serão igualadas aos meses de 30 dias para ele vir pagar. No nosso caso aqui, nós iremos colocar verdadeiro. Por quê? Porque eu quero colocá-lo, tá, no método que os dias de 31 dias seja, tá, comparado com os meses de 30 dias. Fechou parênteses. Quando você deu Enter, observa que ele vai te dar menos 14.939, ou seja, ele tem mais de 14 mil dias de atraso que ele deveria ter vindo me pagar do dia 25 do 12. É mais ou menos isso que os bancos eles fazem para calcular o número de atrasos que você tem. Caso um boleto seu esteja atrasado de uma data em relação à data que você ia pagar, é mais ou menos isso que eles fazem para saber quantos dias de atraso você tem e quanto seria cobrado, tá, de juros referente àquela data. Tranquilo? E aí, tá? Só que agora eu quero saber o seguinte, ó, se você coloca, vamos colocar aqui uma data mais atual, vamos colocar aqui 2019. Opa. 2019. Observa que ele vai me dar uma data de menos 179 dias. Só que aqui, gente, que você vai entender o seguinte, olha só uma jogada. Se eu vier aqui, ó, no autoajuste e puxar para todo mundo, olha o que vai acontecer. Observa que ele vai me dar aqui, ó, em relação, olha, do dia 21 do 6 até o dia 28 do 6, ele me deu 43 mil. E aqui no outro ele me deu a palavra valor. Por quê? Isso aconteceu. Isso tem um erro. O erro ele está exatamente aqui, ó, neste auto preenchimento que eu acabei de fazer. Por quê? Quando eu utilizo o auto preenchimento, automático ele está copiando a fórmula que está aqui e jogando para cá. Só que ele usa as células correspondentes. Ou seja, se na minha primeira eu coloquei B13, então lógico que essa daqui eu vou usar o B14. Só que se eu usei o A4, aonde está a minha data inicial, a próxima ele vai usar o A5, que observa não tem nada. A próxima ele vai usar o A6, que está escrito a palavra data. Como o Excel não faz cálculo de palavras, apareceu essa palavra valor. Ok? Então, como resolver essa situação? Aqui é simples. Bastará você, ó, vir bem aqui, ó, em cima do A4, e nós deveremos trancar essa célula. Como é que eu vou fazer isso? Aqui no seu teclado, na parte superior dele, tem uma tecla chamada de F4, lá em cima, do canto esquerdo do teclado. Você clica em cima do valor da célula que você está pegando, no meu caso aqui A4, e você vai apertar F4. E observa que ele vai fazer isso. Ele vai colocar o cifrão entre o A e o 4, na frente do A e na frente do 4. Para quê? Porque o cifrão, aqui ele é representado como se fosse um cadeado.
Ele está trancando a coluna A e ao mesmo tempo está trancando a linha 4. Se eu apertar F4 de novo, observa que ele vai colocar somente o cifrão entre o 4. Por quê? Porque ele está abrindo a coluna A e trancando a linha 4. Se eu aperto de novo, ele tranca a coluna A, entendeu? Ele tranca a coluna A e abre a linha 4. Se eu aperto de novo, ele tira, entendeu? O trancamento e assim sucessivamente, ok? Aí eu tranquei os dois, vou dar o Enter, vai aparecer o mesmo valor e aí você vem, ó, e puxa para os demais. Agora sim ele me dá o valor exato. Observa que na célula seguinte, ó, ele pegou a mesma célula A4 que está trancado, mas ele já pegou o B14. E na outra célula ele vai pegar o B15. Tranquilo? Muito simples, muito fácil mesmo, ok? Um outro ponto aqui, gente, que nós iremos fazer, e infelizmente nós não vamos poder assistir tudo, que nós temos a tabela de hora, mas ficará para o próximo vídeo. Você vai entender aqui, ó, dia da semana. Ou seja, ele vai me dar uma data. Essa data pode ser uma data estipulada ou até mesmo uma data atual, isso é você que decide, ok? Mas aqui, ó, observa que ele vai me dar um conjunto de datas aqui, tá? Se por acaso eu estou digitando aqui, ó, dia 25 do 12, eu já sei que no meu calendário eu tenho que colocar 26 do 12, 27, 28, 29 e assim sucessivamente. Então, ao invés de eu digitar um por um, eu digito a primeira, dou o Enter, clico de novo, aí no autoajuste, ó, eu clico e puxo até o final da minha tabela e observa que ele vai me gerar todas as datas recorrentes daquele mês. E ele segue até a célula que você quiser, ele vai colocando a data para o seu calendário ser mais fácil. No dia da semana, eu quero saber, no caso aqui, dia 25 de 12 de 2019, qual foi o dia da semana? Foi segunda? Foi terça? Foi quarta? Né? Nesse caso você vai colocar assim, ó, igual dia ponto da ponto semana. Você vai abrir o parênteses e você vai colocar, ok? Você vai colocar a célula onde estará a data. No meu caso, o E13. Ponto e vírgula. Você deverá colocar o retorno do tipo, ou o tipo de retorno, tá? Como será esse retorno dessa numeração, tá? Observe que aqui esta função dia da semana, gente, ela não gera a palavra segunda-feira. Ela vai te dar um número. O número 1, segunda-feira. Desculpa, domingo. O número 2, segunda-feira, porque é o segundo dia da semana. E assim até chegar ao 7, que é o sábado. Só que isso vai depender do critério que você vai dar. Você vai ter que digitar aqui no final uma numeração. Essa numeração vai corresponder como é o estilo do teu calendário. Por exemplo, se o teu calendário for começado no domingo e terminado no sábado, neste caso você vai colocar aqui, ó, o número 1. Se por acaso o teu calendário ele for um calendário que começa na segunda e termina no domingo, você vai colocar aqui o número 2. E ele vai obedecer o calendário, sendo que a segunda é o primeiro dia da semana e o domingo o último dia, porque infelizmente algumas pessoas confundem. Tem muita gente que pensa que a segunda-feira é o primeiro dia da semana, por causa da jornada trabalhista, tá? Mas não é. O primeiro dia da semana é o domingo, tá? Se por um acaso eu quero, tá, que esse número comece com o 0, tá, sendo o 0 segunda-feira e o domingo o 6, nesse caso eu vou colocar aqui 3, tá? E assim sucessivamente, tá? Observe que quando eu estou colocando esses números aqui, ó, vai aparecer essa telinha. Nesta tela ele já está te mostrando, essa janelinha, e está te mostrando acerca dessas numerações. No nosso caso vamos colocar o número 1, porque ele vai obedecer a regra que o domingo é o primeiro dia da semana e o 7 é o sábado, último dia. Fechei o parênteses e vou dar o Enter. Então ele me deu aqui o número 4. Nesse número 4 ele vai me dar que o dia 25 seja quarta-feira. Mais um detalhe aqui para nós analisarmos. Na minha aula eu não quero, tá, que apareça 4. Eu quero que apareça a palavra quarta-feira. Nesse caso eu vou utilizar aqui uma função de uma condição, tá? Essa condição ela será o seguinte, ó, igual
se, você vai abrir o parênteses, se, ó, o E13, tá? Se o E13, tá? Que é a minha data, na verdade é assim, igual, desculpa, dia, ponto da ponto semana, dia da semana, você vai abrir o parênteses do E13, fecha parênteses, tá? Foi igual a 1, o que ele está dizendo? Ó? Se na hora que ele analisar que o dia da semana, que está aqui no E13, for igual a 1, ponto e vírgula, que representa, portanto, abre aspas, vai aparecer domingo. Fecha aspas. Ok? Ou seja, toda vez que analisar que esta data aqui, ó, se der como resultado o dia da semana número 1, então, ele vai, no lugar do número 1, ele vai substituí-lo pela palavra domingo. Ponto e vírgula. E aí você vai fazer esse critério até chegar no sábado. Tá? Lembrando que nas fórmulas do Excel você não coloca espaço. Como é uma fórmula muito grande, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já eu volto mostrando a fórmula completa, ok? Ok, gente? Então analisa aqui, ó. Eu já terminei a minha função, ela é mais ou menos assim, ok? Onde ele vai analisar o dia da semana sendo igual a 1, domingo. Igual a 2, segunda. Tá? Igual a 3, terça. 4, quarta. 5, quinta. 6, sexta. E o 7 no sábado. Ok? Só que quando você terminar de digitar, você não pode esquecer que você tem que fechar o parêntese. Só que este fechada de parênteses vai relacionar ao número de parênteses que você, tá, abriu. Ou seja, todos esses parênteses que você tem aqui, ó, perto do comando se, ó, eu tenho aqui 1, 2, que é o verde, 3, que é o roxo, 4, entendeu? Que é o marrom, 5, que é o verde de novo, e assim sucessivamente. Você vai colocar, ó, se eu abrir 7 parênteses, você vai colocar 7 vezes aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observa que o último que você coloca sempre será a cor preta, porque corresponde ao primeiro parêntese que você colocou, ok? Você digita isso, tá? Que o trabalho maior é a primeira, e dá o Enter. E observa que ele vai aparecer a palavra quarta-feira, ok? No meu caso só coloquei quarta para ser mais rápido. Deu o auto preenchimento e observa que a data que você coloca, vamos colocar aqui uma outra data aqui, eu quero saber no qual era o dia, tá, que eu nasci. Dia 13/4, 13/4 de 1980. Quando você dá o Enter, olha só, ele vai me dar domingo, ok? Fácil, 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 isso aqui é mais do que fácil, tá? Melhor do que isso, só 2 disso, ok, gente? Então, gente, por hoje é só, tá? Nós paramos por aqui. Na próxima aula nós estaremos vendo um vídeo sobre cálculos de horas, tá? Aqui nós vimos datas, tá? No próximo vídeo nós estaremos vendo as horas dentro da minha tabela do meu Excel, principalmente na hora de calcular banco de horas de um determinado funcionário, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Não esquece, por favor, gente, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que isso vai nos ajudar a melhorar o nosso trabalho para sempre, ok? E se você é um aluno, tá, da escola onde nós lecionamos, não esquece, tá, gente, que aqui embaixo na descrição você vai encontrar o código de frequência, tá? Anote esse código, envia para o meu WhatsApp, que assim provará que você está participando 1000 grau da nossa aula, ok? A todos, beijos e abraços e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Shalom!